Olá, graças e paz, queridos, tudo bem? Como é que você está? É um prazer, é uma alegria receber você aqui de novo, onde nós estamos fazendo esses cultos online, e eu tenho certeza que a tua vida vai ser tremendamente abençoada. Então, enquanto a gente já está aí sendo conectado no Face, a live já começa a ser transmitida, eu queria que você, à medida em que for entrando, deixe os seus comentários, que você possa compartilhar, que você possa convidar os seus amigos também a estar ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem coisas lindas e maravilhosas para nós. Amém? Louvado seja Deus. Amados, eu queria compartilhar um texto com você que está em Mateus, capítulo 14, e o versículo 26. Mateus, capítulo 14, e o versículo 26. Nós vamos ler até o versículo 31. Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus: os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhes disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas. Essa pandemia, o fato das pessoas estarem em casa, não podendo ir trabalhar, não podendo fazer aquilo que elas costumavam fazer, isso vai dando para as pessoas cada vez mais um sentimento de incerteza. O que será do amanhã? Como que esse vírus, essa pandemia vai me afetar? E as pessoas começam a ter muitas incertezas, as pessoas começam a ficar muito inquietas a respeito do porvir. E quando a gente está nesse cenário de muitas incertezas, a perspectiva é que a gente tenha perdas. Eu não sei o que vai ser do meu emprego, eu não sei o que vai ser para minha família. E aí a gente começa a ver os noticiários, a televisão está o tempo todo falando desta pandemia, daquilo que está sendo afetado na economia. E a gente começa a produzir em nós essa sensação de que nós vamos ter perdas, que nós vamos perder coisas, perder o emprego, perder o nosso sustento, a provisão. E é natural que nesse cenário nós naturalmente tenhamos medo. É natural que nesse cenário a gente possa estar muitas vezes até apavorados.
E eu digo a você que mais do que natural, é inevitável o medo. O medo, num cenário como esse, ele não vai deixar de existir. Ele vai existir. Nós vamos ter medo. Nós vamos estar olhando para isso tudo e não tem como não sentir o medo. Ele é inevitável. E a grande questão, então, já que o medo ele é inevitável, é como nós vamos lidar com o medo. Como é que eu vou usar esse medo que muitas vezes está aí batendo a nossa porta, principalmente na situação que nós estamos vivendo hoje no país e no mundo? Não é só uma exclusividade aqui do Brasil, mas é do mundo inteiro. Então, como que a gente vai lidar com esse medo? Como que a gente vai usar esse medo? Dependendo de como a gente usa os nossos medos, nós podemos potencializar ainda mais as nossas perdas. Se a gente não sabe lidar com os nossos medos, se a gente não sabe lidar com essa sensação muitas vezes de perda que a gente possa ter, a gente vai ainda aumentar mais a capacidade de perdermos as coisas. Nós vamos potencializar as nossas perdas se a gente não souber lidar com os nossos medos. Por exemplo, se o medo que nós sentimos, a gente usa ele na nossa vida como uma camisa de força, que nos prende, que nos amarra, que nos deixa imóveis diante das situações. Se a gente se deixa ser paralisado pelo medo, a gente começa então a potencializar o tamanho do rombo e dos prejuízos que a gente vai ter. Porque a gente está alimentando esse medo contra nós mesmos, ficando parados, imóveis. E as possibilidades de perda são muito maiores do que se a gente não tivesse sendo paralisado pelo medo ou usando ele como uma camisa de força. Mas se o medo que nós sentimos, a gente usa ele como um trampolim. O que é isso? O que é usar o medo como um trampolim? É a gente fazer do nosso medo um agente motivador. Algo que vai nos empurrar para frente, nos vai fazer cada vez mais superar-nos a nós mesmos, a sermos mais criativos diante da dificuldade, usar o nosso medo para que a gente se movimente de maneira diferente, de maneiras inéditas, de maneiras que a gente ainda não fez. Se a gente usa os nossos medos como esse motivador, como esse trampolim para que a gente vá e conquiste, a gente vai minimizar as nossas perdas. Agora, do contrário, nós estamos muitas vezes amarrados por conta desse medo e até, eu diria a você, estaremos sendo covardes, se escondendo da situação, parando, se deixando ser amarrados por conta do medo. Eu gosto muito da frase do Gandhi, quando ele diz: o medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. E muitas vezes a gente não está sabendo usar o medo, porque o medo ele pode ser ao nosso favor, ele pode nos ajudar. E a gente não sabe usar isso como motivação, como algo que vai fazer a gente fazer as coisas de maneira mais aplicadas, se precavendo, pensando fora da caixa, usando a criatividade. E muitas vezes a gente não deixa isso acontecer, pelo contrário, a gente está usando o medo como essa camisa de força, prendendo a gente, amarrando a gente. E aí a gente fica ali imóvel e a coisa vai piorando na nossa vida, tudo porque a gente se deixou amarrar
pelo medo. Isso vale para qualquer momento da vida, não só para essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, não só para esse momento do Brasil e do mundo que nós estamos vivendo hoje. Isso vale para todas as situações da nossa vida, até quando você não estiver passando por um momento como esse, onde você está sendo bombardeado de notícias e previsões ruins, mas em qualquer circunstância da sua vida, imagine que isso aqui acabe, a pandemia, aí as coisas começam a voltar ao natural, e aí você tem situações onde o medo vem bater a sua porta. Isso vale para essas situações também. O medo pode ser usado contra nós mesmos. O medo pode depor contra nós. O medo pode fazer com que nós tenhamos um prejuízo ainda maior. Mas se nós sabermos usar o medo, ele pode estar ao nosso favor. Ele pode nos beneficiar. E o texto que nós lemos deixa isso bem claro. Essa passagem de Jesus e os seus discípulos, o texto diz que aqui Jesus, ele colocou os discípulos num barco e ele se despediu da multidão. Enquanto ele se despedia da multidão, ele pediu para os discípulos entrarem no barco. Imagino que o barco não estava a muita distância, daria para Jesus ir para o encontro dos discípulos normalmente. Então, ele demorou-se em se despedir da multidão e, como se não bastasse, ele ainda subiu ao monte para orar, diz o texto bíblico. E nesse meio tempo, a Bíblia diz que ondas vieram, o vento era contra o barco, e os discípulos foram parar em alto mar. Jesus já, imagino que não conseguia nem vê-los, e nem eles a Jesus, da onde ele estava no monte orando. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, de madrugada, Jesus então, quando não vê os seus discípulos ali aonde ele os tinha deixado, a Bíblia diz que Jesus começou a caminhar sobre o mar. E ele então começa a aparecer ao longe aos seus discípulos que estavam no barco. E aí é que entra aquilo que nós precisamos aprender hoje. A Bíblia diz que os discípulos, quando viram alguém andando sobre as águas, aquilo para eles era algo que nunca tinha acontecido. Eles nunca tinham visto alguém andando sobre as águas. Era algo novo, inédito, incerto. Eles não sabiam o que esperar. E aí eles começaram, inclusive, a achar que era um fantasma. Perceba que quando nós nos deparamos com uma situação que a gente ainda não se deparou, uma situação diferente, nós ficamos com medo, como os discípulos ficaram. E a Bíblia diz que eles ficaram com medo. E nós queremos achar fantasmas em tudo que é lugar, como eles acharam que Jesus era um fantasma, porque eles não conheciam aquilo, eles nunca tinham passado por aquilo. Como essa pandemia que nós estamos vivendo, talvez o sentimento que esteja no seu coração é esse, porque e a grande maioria das pessoas, se não todas elas, nunca passaram por isso. Isso nunca aconteceu. Assim como os discípulos viram alguém andando sobre as águas e eles não sabiam o que esperar daquilo, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles tiveram então uma sensação de incerteza e que fazia com que eles achassem que iam perder a vida e achando que era um fantasma. Talvez nós hoje, no meio dessa pandemia, nós estamos olhando para as coisas incertas que nunca tínhamos visto antes e nós estamos achando que vamos perder muita coisa e nós estamos muitas vezes deixando com que a nossa mente ache fantasmas aonde eles não existem. E era o que estava acontecendo aqui com os discípulos. Eles acharam que ali
algo ruim ia acontecer. Então o medo tomou conta do coração deles, diz o texto. E eles tiveram medo. Eles não sabiam o que esperar. O medo foi inevitável, como ele é inevitável em muitas circunstâncias das nossas vidas, principalmente se elas são inéditas. Se a gente nunca passou por aquilo, é natural ter o medo. Mas Pedro, diante do medo que era inevitável, que estava no coração dele, usou aquele medo para fazer algo extraordinário. Pedro usou o medo dele como um trampolim para que ele se superasse, fizesse algo que ele nunca tinha feito. Situações que nós nunca vivemos exigem que nós façamos coisas que nós nunca fizemos. E o medo nos ajuda. Se nós sabermos usar este medo, ele é um trampolim que nos ajuda para que a gente faça isso. E Pedro fez isso. Pedro viveu o extraordinário, porque ele usou o medo dele como um trampolim, algo que fez ele pensar fora da caixa, algo que fez ele se movimentar e não ficar paralisado. Enquanto que os outros discípulos ficaram no barco paralisados. Veja que a mesma situação, o mesmo medo que estava no coração de todos, mas houve uma mudança de postura de um deles, que era Pedro. Ele usou o medo dele para fazer algo diferente. Eu quero andar sobre as águas. Eu não vou ficar aqui preso, deixando esse medo me sufocar. E os discípulos, do contrário, os 11 que restaram, estavam ali no barco. E eles já usaram o medo de uma outra forma, como uma camisa de força, deixando eles paralisados ali. Deixando eles parados, vendo o que de pior poderia acontecer. E muitas vezes é o que acontece na nossa vida também. Depois dessa pandemia, dessa crise econômica que tantos estão falando, e a perspectiva de muitas perdas, que nós estamos sendo acometidos dessas notícias todos os dias, diante dessa situação, e principalmente depois que tudo isso passar, o que Deus espera de mim e de você é que os medos que nós sentimos, eles servissem de trampolim para que a gente fizesse algo diferente, pensasse fora da caixa, se movimentasse de uma maneira que a gente ainda não tinha se movimentado. Eu vou perder o meu emprego, eu não vou ter o sustento. Então, de repente, se você começar a usar esse medo para se movimentar, poxa, como estou em casa, numa quarentena, deixa eu começar a fazer algo diferente, me qualificar profissionalmente em cursos online, para que quando isso acabe, eu esteja andando sobre as águas. Para que quando isso acabe, o meu medo tivesse sido para mim um fator motivacional para que eu fizesse algo diferente e não ficasse ali parado, e não ficasse ali algemado pelas situações. O que é que nós estamos fazendo com os nossos medos? Não só diante dessa situação que vivemos hoje, mas também futuramente, em situações da sua vida, em outras situações. O que que nós estamos fazendo com os nossos medos? Como que nós estamos usando eles? Como uma camisa de força ou como um trampolim para que a gente se supere, faça mais, faça diferente. Nós precisamos pensar como nós estamos alimentando os nossos medos. Se a gente alimenta os nossos medos no sentido de fazê-los como essa camisa de força que nos paralisa, isso fará com que amanhã ou depois sejamos vítimas desse mesmo medo, aumentando as nossas perdas,
Nós seremos a maior vítima dos nossos próprios medos, se a gente deixar que eles nos paralisem. Pedro não ficou parado. Pedro usou aquele medo para fazer algo diferente. Deus quer que você use os medos que você tem sentido, principalmente em meio a essa situação. Use esses medos e faça algo diferente na tua vida. Talvez você me diga que não consegue, que não tem força para fazer dos seus medos um trampolim e se superar e fazer diferente. Eu não tenho forças, pastor, eu não consigo, o medo é maior do que eu fico algemado mesmo, paralisado diante das situações, eu só quero ficar aqui parado e ver o pior passar, porque eu não tenho forças. Para nós que somos cristãos, só uma coisa que nos estimula e que nos dá força para usar o nosso medo ao nosso favor, só uma coisa que pode fazer com que a gente tenha a motivação necessária para saber usar os nossos medos. E sabe o que é isso? Você sabe o que vai nos dar essa motivação, essa capacitação de usar os nossos medos em nosso favor? É a certeza de que Jesus está conosco. Quanto mais você tiver a certeza de que Jesus é com você, mais você vai saber usar os seus medos em seu favor. Veja o que aconteceu com Pedro. Antes de Pedro fazer o que ele fez, pensar fora da caixa e agir fora da caixa, antes dele viver o extraordinário, fazer diferente, usar bem o seu medo, ele buscou ter a certeza de que Jesus estava ali com ele, porque ele perguntou, diz aqui no versículo, se és tu mesmo, Jesus. Nós temos que cada vez mais buscar essa certeza. Jesus, tu estás comigo. Jesus, eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque quando nós tivermos essa certeza, a certeza de que Ele está conosco, de que Ele é quem vai à nossa frente, nós vamos começar a saber administrar melhor os nossos medos. Nós vamos começar a saber usar melhor as coisas que nos amedrontam. E elas vão servindo cada vez mais, porque a gente tem certeza que Jesus está conosco. A gente sabe que pode fazer diferente. A gente sabe que pode colocar o pé fora do barco e andar sobre as águas. Porque a gente sabe que Jesus está ali. Quando Jesus diz a Pedro, vem, e ele anda sobre as águas, ali Pedro está tendo a certeza que Jesus é com ele. E aí ele consegue usar aquele medo para se superar. É o que Deus quer para a tua vida. Talvez o que falta para você em meio a essa pandemia, em meio a situações difíceis da sua vida, onde os medos que você tem sentido estão te consumindo, talvez o que falta para você é a certeza de que Jesus é com você. É a certeza de que Ele está ali. Pedro precisou daquela certeza. Pedro precisou daquela certeza. Porque é a certeza de que não é qualquer um que está com você. É a certeza de que quem está com você é o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá. A certeza de que o Altíssimo está com você, e se o Altíssimo está com você, a sombra do Onipotente, você pode descansar. É preciso buscar essa certeza, porque só aí a gente consegue colocar o pé para fora do barco e andar sobre as águas. Agora, essa certeza, ela não vem
porque eu estou falando, ou que você ouça alguma pregação dizendo que Deus é com você, de que Jesus é com você. Não. Essa certeza de que Jesus é com você e que, portanto, você se sente capaz de usar bem os seus medos, essa certeza só virá quando você começar a ter mais experiências com Deus. As experiências que cada um de nós temos com Deus, elas são insubstituíveis, intransferíveis. É elas que promovem e têm o poder de gerar em nós a certeza de que Deus é conosco. E que, portanto, a gente pode usar e usar bem sim, e se sentir habilitado para usar bem sim os nossos medos. Essa certeza só vem através de experiências com Deus. Pare de buscar experiências com Deus na vida de outras pessoas. Comece você a buscar as suas experiências com Deus. É o que Pedro fez. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele está tendo uma experiência com Deus. O sobrenatural começa a acontecer. Ele tem certeza de que é Jesus mesmo que está ali. Quando você começar a viver uma vida de experiências com Deus, você começa a ter certeza de que o Altíssimo está com você. Então o medo, ele é injustificado para que te amarre. O medo então começa a ser um fator motivacional para que você vá em frente, porque você sabe quem está ao seu lado, o Deus dos exércitos. E se Deus é por nós, diz o texto bíblico, quem será contra nós? A certeza de Deus faz com que a gente saiba usar bem os nossos meios. E essa certeza só vem através de experiências com Deus. Busque o seu andar sobre as águas, como Pedro buscou. Permita-me, Senhor, que eu vá até a Ti. Permita-me ter experiências contigo, porque eu quero ter certeza que é o Senhor que está aí. A gente precisa ter o desejo de ter experiências com Deus, como Pedro teve. E quando a gente começa a ter experiências com Deus, o medo começa a ter utilidade, começa a nos favorecer, porque a gente tem certeza que Deus é conosco. E é interessante o texto, porque ele nos deixa uma lição de que as experiências com Deus precisam se renovar. Elas não podem ser apenas de um dia ou num final de semana. Veja que o texto diz no versículo 30 que Pedro sentiu o vento forte, e aí ele teve medo, diz o versículo. De novo o medo voltou. E aí ele se deixou levar pelo medo. A experiência que ele teve há pouco tempo atrás de caminhar sobre as águas já não valia mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Experiências que você já teve com Deus lá atrás não são o suficiente para que você continue caminhando e sendo cada vez mais fortalecido e sendo cada vez mais alguém que acredita e tem a certeza que Deus está com você. As experiências lá de trás, elas vencem, elas têm um prazo de validade, você precisa renová-las, porque é isso que aconteceu com Pedro. Quando ele viu o vento, aquela experiência já não contava mais. Talvez ele precisasse ali pedir a Jesus uma outra experiência. Jesus, me faça então agora flutuar até a Ti. Me dê uma outra experiência para eu ter certeza que o Senhor é comigo, e que se o Senhor é comigo, o medo não vai me escravizar. Só que ele não pediu. Ele de repente achou que aquela experiência já de andar sobre as águas ali no começo já tinha sido suficiente. Talvez o que falte para a gente é ter cada vez mais e renovar cada vez mais as nossas experiências com Deus, para que a gente tenha dia após dia a certeza de que Ele é conosco. E com essa certeza,
a gente vai conseguir administrar bem os nossos momentos. Amém, amados? Que você possa ter essa palavra no seu coração. Que nessa quarentena que nós estamos vivendo, que nesse momento tão difícil para o país e para o mundo que a gente está vivendo, que a gente possa saber administrar os nossos medos, que quando eles vierem, e eles são inevitáveis, que a gente possa usá-los para fazer o impensável, para fazer aquilo que a gente ainda não fez, para se preparar como a gente ainda não se preparou. E ainda que você venha tropeçar nisso, ainda que você por algum momento naufrague, como Pedro, ele começou a afundar naquele instante, saiba que você tem um Deus que te pega pela mão, que te coloca de pé. Um Deus que faz com que você não naufrague. Amém, amados? Então que você possa ter essa palavra no teu coração, que você venha recebê-la, que você possa colocá-la em prática na tua vida, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. E mais uma vez eu queria reforçar você, para que você não deixe de participar do nosso grupo, que você não deixe de participar das nossas lives. Se você quiser ser adicionado no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente estimula o culto, inicia esse culto nele, e também estimula a devocional durante a semana. Deixe aí o seu telefone, ou me chame em inbox para dar o seu telefone, eu adiciono você no grupo e compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitos através dela. Amém? Deus abençoe.